Boa noite! Estamos aqui para tratar sobre um assunto muito polêmico: geometria molecular. Este assunto atinge milhares de estudantes, não só no Brasil, mas como no mundo todo. A geometria molecular estuda como os átomos estão distribuídos espacialmente em uma molécula. A estrutura das moléculas é determinada pelas repulsões entre todos os pares de elétrons presentes na camada de valência. A magnitude das repulsões entre os pares de elétrons ligantes e não ligantes depende da diferença de eletronegatividade entre o átomo central e os demais átomos. Para esclarecer melhor este assunto, as cientistas Luísa Rodrigues e Mitra Samuri serão entrevistadas. É com você, Mariana. Obrigada, Fátima. Estamos aqui na Áustria com a doutora Rodrigues. Ela vai nos explicar um pouco sobre as possíveis formas de moléculas. Doutora Rodrigues, quais são elas? Bom, Mariana, existem 7 formas possíveis de moléculas. Essas são a linear, a angular, a trigonal plana, a piramidal, a tetraédrica, a bipiramidal trigonal e a octaédrica. A linear acontece quando a molécula é formada por apenas 2 átomos, como por exemplo no H2, que forma ângulos de 180 graus. Mas uma molécula só pode ser linear quando existem apenas 2 átomos? Não. Moléculas com 3 átomos também podem ser lineares, como a molécula de gás carbônico, o CO2. A forma geométrica depende apenas da configuração eletrônica do átomo central. Se o átomo central não possui par de elétrons emparelhados disponíveis para fazer repulsão, a geometria da molécula será linear. Mas, doutora, eu li que moléculas de 3 átomos também podem possuir a geometria angular. Isso acontece quando o átomo central possui par de elétrons emparelhados disponíveis, que empurram os outros átomos. Isso é verdade? Sim, é o caso da água, o H2O, que tem ângulos de 104,5 graus. E as moléculas com 4 átomos? Se o átomo central da molécula de 4 átomos não possui par de elétrons emparelhados disponíveis, a geometria da molécula será trigonal plana ou triangular, que é o caso do SO3. O SO3 possui ângulos de 120 graus. As moléculas com 4 átomos só podem ser trigonais planas? Não. Moléculas de 4 átomos também podem ter geometria piramidal. Isso acontece quando o átomo central possui par de elétrons emparelhados disponíveis que empurram os demais átomos. Então essa geometria acontece na molécula de amônia, certo? Precisamente, o NH3 forma uma pirâmide com ângulo de 107 graus. Bom, muito obrigada, doutora, pelo seu tempo. Agora iremos direto ao Irã com a repórter Bia Saido, que fechará a matéria com a doutora Mitra Samuri. Boa noite, Bia! Boa noite, Mariana. Estamos aqui no Irã com a doutora Samuri, que é especializada nas geometrias moleculares tetraédrica, bipirâmide trigonal e octaédrica. Doutora Samuri, por favor, nos esclareça em que moléculas aparece a geometria tetraédrica. Boa noite a todos. Bom, Bia, a geometria tetraédrica acontece em moléculas de 5 átomos com a presença de um átomo central, do qual partem ligações com os demais átomos. O exemplo é a molécula de metano, que tem ângulos de 109 graus, 28. E quanto à molécula bipirâmide trigonal? Eu ouvi dizer que essas ocorrem quando o átomo central é um elemento da família 15 na tabela periódica, que sofreu hibridização. Isso é verdade? Exatamente, Bia. Mas além disso, devemos lembrar que essa geometria acontecerá em moléculas com apenas 6 átomos. Um exemplo seria o pentacloreto de fósforo, que possui ângulos de 90 e 120 graus. E a octaédrica, doutora Samuri, em quais moléculas essa geometria está presente? Em moléculas que possuem apenas 7 átomos, em que o átomo central é da família 16, sofreu hibridização. Um exemplo é o hexafluoreto de enxofre, que possui ângulos de 90 graus. E só para esclarecer a quem nos está assistindo, o que seria hibridização? Hibridização é a mistura de órbitas, que nos casos das geometrias bipiramidal é do tipo DSP3 e da octaédrica é do tipo D2SP3. Bom, muito obrigada, doutora Samuri, por essas informações esclarecidas. É com você, Fátima. Muito obrigada, Bia, Mariana, doutoras. Bom, amanhã traremos notícias sobre o número de oxidação, mais conhecido como NOx, assunto também muito polêmico. Boa noite a todos e até amanhã.